o Gabriel pode escrever jogador na Copa do Brasil, se eu não me engano, até 9 de setembro, até as fases mais agudas de mata-mata. Então o Gabriel está liberado para jogar pelo Flamengo, é mais um atacante. Tem o Carlinhos, na Copa do Brasil não pode atuar, né? Tem o Pedro e tem o Gabigol. É bom lembrar, o Gabriel está na lista da Libertadores. O Flamengo inscreveu ele, mesmo estando naquela época da período de inscrição, suspenso. Então confirmam que a defesa, a gente vinha trazendo essa informação lá atrás, a defesa apostava muito nas contradições, né, dos depoimentos dos membros da ABCD aqui no Brasil, no julgamento que foi 5-4, no placar apertado e na falta de uma clareza sobre o caso. A partir do momento que a ABCD não indica nem o seu representante para avaliação do CAS, perde força também. Então agora o que acontece? O Gabriel tem risco de ficar sem jogar até o final do ano, que é quando deve acontecer o julgamento com o CAS? Não. Porque agora não tem mais alguém, uma promotoria para entrar... Caso ele seja punido, esse período, porque... a punição valeria... Retroativa. O Gabriel, a punição do Gabriel, ela começou a contar no início de abril de 2023. Isso. Por isso que quando você pega 2 anos de punição, ela vai até o início de abril de 25. Tá. Então, retroativo. Se ele chega no final do ano e é 2 anos, ele vai cumprir até abril de 25 também. Só que hoje, dentro do cenário de um efeito suspensivo concedido nesse mesmo caso, o que se acredita, e não é por mim ou pela defesa, é porque entende de casos no caso, é que é muito pouco provável que seja até mantida essa punição de 2 anos imposta pela ABCD, que é a autoridade aqui do Brasil de controle de dopagem. Então tem chance grande de liberação, porque havia uma dúvida. Isso. A pergunta do Beno era bem interessante, porque havia uma dúvida. E até o final do ano ele joga. Até ser julgado de procedimento legal. Como deu 5-4, foi apertado. Pode ser que quando eu falo por uma outra é mais do que foi apertado, Edu, porque apertado pode ser, um tribunal. É mais do que foi apertado. O que a defesa explica que ela se baseava muito era na contradição de muitos depoimentos. Um oficial da ABCD falou uma coisa no relatório, aí quando foi interpelado no julgamento falou outra, depois ele recuou e falou outra, o outro oficial falou que não era exatamente assim, quem tinha que julgar falou, não, peraí que eu não estou entendendo. Então, esse placar apertado foi muito por isso. Então, essa contradição. E a partir do momento que falou, porque a gente chegou lá e o Gabriel não estava. Não, peraí, a câmera aqui está mostrando que o Gabriel estava. Não, é que ele não estava à disposição. Então, como ficou aquele dito pelo não dito, você, para punir, você precisa ter clareza. E o Flamengo... não é sobre educação, acho que o Gabriel foi grosseiro, acho que o Gabriel foi mal educado. O Flamengo sim, reconhece o caso podia não existir. É a falta de clareza. É a falta de clareza do que os oficiais da ABCD colocaram. Então, isso sustentou a tese de defesa do Gabriel. O Gabriel não estava negligenciando o doping porque se pedido dopou. de efeito suspensivo. Sim. E é claro, quando você pega um caso para você defender, você tem que tentar entender onde estão as brechas. Então a defesa viu brecha por ali e encaminhou a tese de defesa, a tese de pedido de efeito suspensivo nisso. E também queria uma aceleração... É o escritório do Dr. Marcos Mota, não é? Sim, mas quem conduz esse caso especificamente é o Bichara Neto, que ele conduz basicamente. É uma defesa compartilhada com os membros do Flamengo, uma equipe de 5 a 6 advogados, comandado pelo Bichara, e o Flamengo acaba só sendo informado do que acontece. Então, Edu, e também o que acontece? Ele tinha uma punição de 2 anos para cumprir até abril de 2025, uma previsão que o recurso só seja julgado no final de 24. Então, eles contestam também essa demora, que o Gabriel poderia estar sendo punido sem ser efetivamente culpado, né, que eles chamam de periculum in mora, demora do julgamento. Então, eles pedem essa antecipação, conseguiram, era a previsão deles até o final de abril que isso se resolvesse, e conseguiram essa importante vitória, porque o Gabriel, no caso, o cliente dele está liberado, pode voltar a jogar. Agora, tem uma coisa que é o olhar para o futuro do Gabigol. O Gabigol no Flamengo, o Gabigol fora do Flamengo, como é que vai ficar? O Landim, presidente do Flamengo, falou, nós temos até aspas aí para ele, porque é bem interessante, porque quando ele fala do futuro, lembrando que o Gabigol, daqui a 2 meses, já pode assinar pré-contrato com outra equipe, para ele se apresentar no final dessa temporada. O Gabigol está sendo especulado em outros times, mas tem ainda uma possibilidade de ficar no Flamengo, óbvio. Mas o Landim também falou disso e falou sobre as negociações, como as coisas estão acontecendo. Então, enquanto a gente resgata essa frase do Landim, fica a pergunta, e aí eu queria ouvir vocês. Para o Gabigol, é mais interessante ficar num Flamengo, onde hoje ele é reserva do Pedro. Já estão querendo tirar o Gabriel do Flamengo? Não estou querendo, eu estou perguntando o que é melhor para o Gabigol. Em 2 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então hoje ele é... Então ele pode deixar de ser reserva. Pode deixar de ser reserva e jogar, por exemplo, num time... E aí eu vou... Pode jogar no Corinthians, no Palmeiras, quem já falou hoje? Pode jogar no Flamengo também, né? Pode, mas aí ele vai ficar torcendo para o Dorival convocar o Pedro. A sua pergunta
O que você acha melhor pro Gabigol? Então, é uma coisa muito pessoal do que o jogador deseja para a carreira dele. Fosse você um empresário dele. Ou, por exemplo, se ele for, por exemplo, vai para o Corinthians ou para o Palmeiras, o Bubu citou aqui, uma das equipes, movimenta o mercado muito, né? Ele joga em mais um clube de massa, né? Um clube enorme, ou vai jogar, se o Palmeiras realmente quiser, vai jogar com o time mais bem estruturado hoje, com o Corinthians ele vai jogar com uma torcida enlouquecida, para a segunda maior torcida do país, né? Então ele vai ter jogado nas 2 maiores torcidas do país. Se eu fosse o Gabigol e confiasse no meu futebol, como parece que o Gabigol confia, eu ficaria no Flamengo até o final da minha vida. Porque é um ídolo histórico, uma coisa ali muito grande que acontece muito pouco hoje no futebol. Mas qual o dessa custo? Coisa de identidade. Mas o custo disso, né? Eu duvido, por exemplo, que o Corinthians e o Palmeiras paguem para ele mais o Flamengo financeiramente. Mas o próprio custo para o Flamengo em relação ao Gabigol também é altíssimo. Se o Flamengo quiser, óbvio. O salário dele é alto. As pedidas, né? Os pedidos. Zé, eu acho o seguinte... Ele vai ter que ceder para ficar, né? Eu também raciocino dessa forma em relação à grandeza do Gabigol em termos de história. Eu acho que o melhor jogador da era vitoriosa do Flamengo, o meu preferido, não é nem o melhor, o meu jogador preferido da era vitoriosa do Flamengo, essa era 2019 para cá, meu preferido de longe, mas muito de longe é o Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique, adoro o jeito de jogar, eu gosto do personagem, assim, ele foi o melhor jogador para mim em 2019. Ele marca? Ele volta para marcar? Ele ajudou na marcação, realmente pressão. Tecnicamente, o melhor jogador do Flamengo, e esse tem dificuldade para marcar, é o Arrascaeta. Esse com a dificuldade para recompor. O Bruno Henrique volta pelo lado. Depende do lateral adversário, quanto ele consegue fazer isso. Hoje em dia, um pouco menos, né? Antigamente fazia bem mais. O maior de todos é o Gabigol. Ele é o maior jogador dessa era. Então, para o Gabigol sair, é uma coisa que tem que pensar muito. Outra coisa, se ele ficar, né? Alguém aqui acha que o Flamengo, com o investimento que tem, com a capacidade de montar jogadores, vai ganhar mais Libertadores? Eu acho que sim. Certeza não tenho. Se eu tivesse que apostar, crava, tudo que você tem, o Flamengo ganhará mais Libertadores ao longo nos próximos anos ou não vai ganhar? Eu acho que sim. O Flamengo continuará sendo o time que terá maior investimento no futebol da América do Sul, terá elencos muito fortes e ganhará Libertadores. O Gabigol pode participar dessas conquistas? Sim. Se ele fizer isso, ele vai ficar ainda maior. Então depende do que ele quer na carreira dele. Eu, no lugar dele, por tudo isso que disse, continuaria no clube. Mas, Zé, pelo que você falou, e aí é interessante, tem o custo do clube e tem a idolatria. Tem uma balança aí. Para o Gabigol ficar, ele vai ter que ceder, por exemplo, readequar salário? Não, eu acho que primeiro a questão aí do Gabigol não é nem um salário, eu acho. Eu acho que o Gabigol primeiro vai ter que decidir assim, eu quero jogar ou eu aceito essa situação. Porque essa situação do Gabigol, ela está muito condicionada hoje pela permanência do Tite e pelas preferências do Tite, que já deixou muito claro, que é o Pedro. Pedro é o centroavante. Quando o Gabigol foi suspenso, eles foram buscar um jogador que tinha, ou que tem, vamos dizer assim, desculpa, as mesmas características do Pedro, que é o Carlinhos, que é central, aquele centroavantão ali, referência, cabeça, cruzamento e tal. Ele não foi buscar um centroavante que sai dos lados para procurar jogadas, como é o Gabigol, né? Então, passa por isso. É aquela questão de sentar, conversar, entender. Porque assim, Edu, eu falo para você, não adianta também você ser ídolo, você ganhar dinheiro, e você não ficar bem com você mesmo, entendeu? Saber que, pô, eu posso jogar, eu gosto de jogar, esses caras, eles sentem falta de fazer gol, de sentir a emoção, sentir essa adrenalina. É só lembrar o que aconteceu. O Arrascaeta teve um pênalti, né? O Gabigol ainda aquecendo, próximo para entrar, ele fala para o Arrascaeta, fala para o Pedro esperar que eu vou entrar para bater. Isso gerou um desgaste dentro do vestiário, porque o Tite chamou a atenção do Gabigol. Para você ver o que passa na cabeça dos jogadores. Então, acho que o mais importante primeiro, ele decidir o que ele quer. Ele quer jogar ou ele quer ficar nessa situação jogar apostando. com mais facilidade, né? Sim, ele pode jogar Flamengo também. Porque assim, em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, eu tenho certeza que o Gabigol joga. Opa! O Gabigol joga. Eu não sei, por exemplo,